burilado não com pétalas de rosas, o ouro elevado é o cadinho. Nós todos estamos lutando. Vamos pedir a Deus paciência e pedir aos nossos amigos para que tenham paciência conosco. Eu peço paciência para todo mundo. Atualmente, dizem que eu estou uma injeção. Sou uma pessoa bem-humorada, carregando uma engrenagem que está pesada, mas carrego com muita alegria. Não posso estar com os meus amigos como desejava, às vezes, é dia de uma injeção. Vou contar aos meus amigos uma pequena passagem. Estávamos na nossa casa e era mais ou menos 10 horas. O Iaquer e Desilda trabalhavam no correio, nome da pequena sala onde cuidam da correspondência. Precisamos trabalhar em ambiente fechado para não sermos interrompidos. Nesta hora, em nossa casa, a governanta não estava. Os amigos que moram conosco, Eurípedes e Vivaldo, não estavam. Um homem pediu um tamborete emprestado e subiu no muro. E começou a gritar: Chico Xavier, eu preciso falar com você, eu sei você está aí, gritava, numa linguagem muito bonita, muito sincera. Mas nós estamos com problemas de angina, e, naquele momento, com uma dor terrível. Olhei, vi que o homem estava com a metade do corpo por cima do muro. E o homem pedia. Eu precisava solicitar a um Iaquer para dar um telefonema inadiável e tinha que passar por ali. O homem não saía do muro. Eu tinha que atravessar o trecho, e o homem vigiando, em cima do muro. Já fazia um H 30 metros que o homem gritava. Quando o homem parou com os reclamos, achei que tinha ido embora. Quando vou saindo, olha o homem lá. Bem que eu sabia que você estava escondido, mas é assim mesmo, os outros o escondem, ele falou. Eu pensei, meu Deus, estou com uma dor terrível, tenho que ir tomar remédios de 5 em 5 minutos. Não posso desconsiderar o irmão, mas não posso estar com ele. Eu vou ajoelhar aqui, porque ajoelhado ele vai ter dó de mim. Ajoelhei e pedi, meu amigo, pelo amor de Deus, o senhor não me chama mais, porque estou com dor de angina, quase insuportável. Já passei dos 73 anos, eu não posso estar com o senhor agora. Quem sabe, na sexta-feira ou no sábado. Ele então me olhou com o maior dó deste mundo e perguntou, Chico Xavier, o senhor está tão mal assim? Eu estou, respondi, muito pior do que o senhor pensa. Lá no centro nós podemos orar juntos, mas agora eu peço ao senhor. O homem replicou, apóstrofo, e, eu volto outro dia, porque estou vendo que você está verde. Risos, aquilo, o joelho doía, porque tem muito tempo que eu não ajoelho, não é? Risos. Mas o homem voltou outro dia e estivemos juntos. Ajoelhar com dor de angina não é brincadeira, não. E uma faca revolvendo o coração. Enquanto pensamos na seriedade de tudo aquilo que tínhamos ouvido, embora o clima de descontração reinante, Eurípedes proferia prece de encerramento da reunião. E pensávamos ainda, a sós, que os espíritas precisamos de trabalhar mais e brigar menos, colocando em aplicação os ensinos do Cristo dentro de nossas próprias instituições. 25 de fevereiro de 1984. Na tarde de 25 de fevereiro de 1984, o Evangelho, no seu item 9, trouxe-nos a página sobre o egoísmo. Muitos amigos estavam presentes no culto onde, semanalmente, aprendemos lições maravilhosas. Todos os companheiros foram muito felizes na abordagem do tema, ressaltando-se a palavra da confreira doutora Maria Júlia que citou o nosso Chico como um exemplo vivo de abnegação e amor aos semelhantes. Solicitando permissão para dizer alguma coisa, eis o que podemos registrar da fala do querido Chico naquela tarde inesquecível para os nossos corações. Não era minha intenção falar. Agradeço muito a nossa querida amiga doutora Maria Júlia as palavras que não mereço, é muita bondade da parte dela. Quando falamos em egoísmo, lembramos às vezes umas certas passagens curiosas. Escutava aqui as explicações de nossa irmã Marlene, refere-se a doutora Marlene Rossi Severino Nobre, e me lembrei de um caso ocorrido há uns 10 anos. Uma moça de família muito abastada, começava a ler doutrina espírita. Se comoveu muito e acreditou que devia renovar-se. Começou a ajudar, não só com doações, mas com esforço próprio, auxiliando a lavar doentes. Certa vez foi convidada a uma palestra. Era sobre o egoísmo como sendo a fonte do instinto de posse.
Compareceu e seria ouvida por uma assistência de 400 pessoas. Tinha ela muitas joias nos cabelos, braços, dedos. Colares de pérolas legítimas. Era mesmo uma visão de beleza. Começou a falar sobre a caridade como sendo antídoto do egoísmo. Era também uma mesa redonda, os que desejassem opinar poderiam fazê-lo. Falou uns 20 minutos com muita beleza e sinceridade. Dada a palavra livre, todos os que a conheciam no centro respeitavam-na com muita bondade, já que sabiam que ela trabalhava muito. Mas um joalheiro que estava presente disse-lhe: admito a verdade de tudo o que a senhora está falando. A caridade é contra o instinto de posse. Estamos numa multidão com pouco mais de 400 pessoas. Mas a senhora fala em caridade e se mostra com uma riqueza tão grande. Estou espantado. Não sei se admiro a sua beleza, a sua elegância, a sua cultura, as suas joias, pois são todas legítimas, e a senhora até se arriscou muito na vinda aqui ao Rio. É uma riqueza fabulosa. Ela sorriu, sorriu até que o homem terminasse. Depois disse: o que o senhor me diz não contradiz. Eu vou dizer ao senhor uma coisa. O meu grupo social me habituou a me apresentar muito bem. Eu aqui venho representar a ideia da nossa causa cristã. Eu já fui muito pior. Quando me apresentava em público, me apresentava com 3 vezes mais joias. Eu já simplifiquei muito. Nós não deixamos os nossos hábitos de um dia para o outro. Eu creio que vou me desapegar dessas joias todas em favor da nossa obra. Hoje eu vim com o mínimo. Peço perdão se escandalizei o senhor, pois não era a minha intenção. Eu já usei muito mais. Eu fico pensando, continuou Chico, que nós todos temos que nos desapegar das condições inferiores, mas precisamos de ter paciência. Às vezes uma pessoa muito mal criada já está no mínimo, uma pessoa que xinga muito já está no mínimo, risos. Não podemos esquecer a lei que determina o espírito de sequência, primeiro a semente, depois a germinação. Até os frutos. Não é de uma vez só, não. Se pensarmos no mínimo, vamos compreender que a situação já foi muito pior. Risos. Era o que nós tínhamos para dizer. Enquanto ouvíamos a prece final, dando por encerrada a primeira parte de nossas atividades da tarde, o Evangelho nos repetia: sede indulgentes para as faltas alheias, quaisquer que as sejam. Não julgueis com severidade senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco como usastes para com os outros. 31 de março de 1984. No último 31 de março do corrente ano, estávamos a nos recordar dos 115 anos da desencarnação de Allan Kardec, o herói da codificação. Invadia-nos a alma um sentimento de profunda gratidão ao inesquecível professor Rivail, um dos grandes benfeitores da humanidade. Percebemos quando o carro de Eurípides encostou, trazendo a figura amiga do nosso Chico. Após os cumprimentos iniciais, teve início o culto, presidido pelo Sr. Uiaquer. O Evangelho nos ofereceu a meditação 1 item 4, do capitão 8, amar o próximo como a si mesmo. Muitos companheiros discorreram brilhantemente sobre o tema da fraternidade, apontando-a como solução para os problemas do relacionamento humano. Quando a palavra nos foi dada, comentamos rapidamente a respeito de Kardec, prestando-lhe, assim, a nossa homenagem. Ansiosos, aguardamos a palavra sábia do Chico, pois ele assentira quando indagado pelo Sr. Uiaquer se gostaria de falar alguma coisa. É só para lembrar um tópico, complementando a lembrança do Baxeli em torno de Allan Kardec, cujo aniversário de desencarnação comemoramos neste dia. Conta-se, nas tradições, que ele era muito querido nas rodas literárias e doutrinárias. Deixou muitos livros, abraçou a formação da doutrina espírita durante 12 anos de trabalho quase sem cessar. Para deixar a maravilha que ele deixou, a revista espírita, a correspondência numerosa, os contatos, os diálogos, as viagens, esse homem teve uma vida de muito trabalho. Em 1869, no princípio do ano, ele, com os espíritas, imaginaram fazer a primeira livraria espírita do mundo, que seria a Livraria de Paris. Hoje, pelas circunstâncias da vida francesa, ela não existe mais. A livraria se propunha a divulgar as obras espíritas. Janeiro, fevereiro, março, aquela turma, sempre uma turma, que nós chamamos nas instituições espíritas como do fundo da cozinha, acho que houver está firme, pode haver briga ou confusão.
Ele e aquela turma já trabalhavam por 3 meses. Nos últimos 10 dias de março, ele sentiu as chamadas dores pré-cordiais, que hoje são tratadas a tempo, mas, no ano de 1869, começou a sentir aquelas dores no peito, que precedem a determinados problemas difíceis na circulação, como sendo a fibrilação do músculo cardíaco. A senhora dele, de Gabi, faltando uns 4 dias para a morte do codificador, ouviu-o dizer: Gabi, eu me sinto indisposto, com muita dor no peito, mas a inauguração da livraria espírita está prevista para o dia 1º de abril. Faltam 5 dias para arranjar tudo para uma inauguração tão distinta quanto possível. Eu não me sinto bem, mas dia 1º de abril eu tenho que inaugurar a livraria. Ela, então, disse: Mas se você estiver com essa dor muito aumentada, podemos deixar para outra semana. Daqui a uns 15 dias, 9 anos mais velha do que ele, tinha por Kardec um desvelo também maternal. Naquela época, as viagens não eram tão fáceis. Os amigos que vinham ajudar, na inauguração, já estavam viajando para Paris, ou com todos os preparativos feitos. A viagem era feita a cavalo, os cavalos em determinadas estações tinham que ser mudados. E os dois começaram a dialogar: nós temos aí talvez mais de 50 companheiros, da França, da Bélgica. Eu não posso deixar, com dor ou sem dor, eu tenho que ir. Mas eu, como sua esposa, não acho que isto esteja certo. Mas eu não posso desconsiderar o dinheiro que os irmãos gastaram para vir até aqui. Apesar disso tudo, eu aconselharia você a adiar. Você me aconselha a adiar, mas, e se eu estiver muito mal, no dia 1º de abril, ou que tenha até mesmo desencanado, já que estamos numa doutrina de caridade, o que é que você faria por mim, se eu estiver incapacitado para ir até o local da livraria, já que a inauguração está prevista para as 10 horas? Não podemos fazer os outros esperarem, isto também é caridade, já que a sua decisão é tão firme, no caso desse ato inauguratório, no caso de você piorar, e no caso de eu desencarnar. Mesmo assim, se você piorar ou desencanar, eu irei no seu lugar. E no dia 31 de março ele desencanou, tudo indica, por um aneurisma, foi repentino. Os amigos começaram a visitar a casa, já bem à noitinha. Então alguém aventou a hipótese, quer dizer, então, que devemos adiar a inauguração. De Gabi respondeu: não, eu e meu marido conversamos sobre isto, ele está na urna, amanhã é o 1º dia do velório, mas, às 10 horas eu irei cumprir o que a ele prometeu, em nome da doutrina de caridade, eu vou substituí-lo. De manhã cedo, dia 1º de abril, às 8 horas, De Gabi despediu-se do corpo do esposo, e falou com ele que ia cumprir a sua tarefa. Pediu-lhes desculpas por se ausentar de casa e foi para o local. Demorou umas 2 horas, deu entrevistas, fez conferências, e depois voltou para junto do corpo do marido. Os jornais da época comentaram muito a sua coragem. Como percebemos, estamos numa doutrina, que nem a morte nos pode privar do dever a cumprir. Ela era mais velha do que ele 9 anos, era também doente, muito magra, tinha enxaquecas, e foi cumprir o ato inaugural. Ela mostrou que é possível mesmo diante da morte, cumprir com o dever de caridade. Um dia como hoje, 31 de março, é interessante lembrar. Então, eu me recordei deste fato que foi lido em francês para mim pelo Dr. Canuto de Abreu. De Gabi inaugurou a livraria, sem lágrimas, sem lamentações, naturalmente que, com o coração arrasado de dor, mas presente, cumprindo o prometido. Sob a emoção das recordações que a palavra do nosso Chico evocara, e no clima da prece de encerramento, fomos continuar com a tarefa iniciada no século passado por uma pleiade de espíritos de escola, repartindo as dádivas materiais e espirituais com os nossos irmãos que aguardavam na fila. 14 de abril de 1984. Na tarde de 14 de abril de 1984, estudamos o capitão 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos discorreram com muita propriedade considerando os benefícios do perdão ilimitado, o perdão como sendo libertação para o algoz e para a vítima, o perdão autêntico, a humildade posta em prova, o grande desafio de perdoar, o exemplo do Cristo. Convidado a falar, Chico, sempre inspirado por Emmanuel,
nos brinda com a significativa preleção que transcrevemos abaixo. A respeito do perdão, peço licença para contar um episódio. Esse episódio nasceu de acontecimentos da vida, para a qual devemos estar preparados para uma compreensão cada vez maior de que os erros dos outros poderiam ser nossos. Conhecemos em Pedro Leopoldo um amigo que foi ultrajado seriamente por um ou outro. Ambos moravam na capital de Minas. Esse amigo que foi a vítima desse agravo, se impregnou de um espírito de vingança muito difícil de ser erradicado. Só falava em matar o opositor. Aquele homem no conceito dele havia destruído a sua felicidade. Estava procurando um meio de ver se evitava o crime. Em Pedro Leopoldo, Dr. Bezerra escreveu que ele tivesse paciência, que a justiça vem de Deus e que não era justo que ele atentasse contra a vida de um homem que também era filho de Deus. Ele se calava, mas dizia que o mundo espiritual precisava lhe dar muita força para não matar aquele homem. Ele passou a frequentar as reuniões de sexta-feira. Pedia sempre que o Dr. Bezerra lhe desse uma palavra, um conselho, pois não tinha disposição para perdoar. Dr. Bezerra repetia que tivesse calma, que o infrator poderia ter sido ele, um filho dele. Aquele homem estava se debatendo com tendências inferiores muito sérias. Ele, então, me dizia: Chico, agora volto mais animado. Depois, quando retornava, afirmava: venho buscar mais gasolina, eu estou quase. Dr. Bezerra voltava a pedir calma, que ele tinha muitos amigos no plano espiritual, que ele esquecesse o inimigo, perdoasse, não alimentasse ideias de vingança. Isso durou mais ou menos 2 anos. Toda sexta-feira chegava buscando força. Preciso gasolina para mais uma semana, repetia. Dr. Bezerra escrevia de novo, esclarecendo que pela lei de Deus ninguém tinha o direito de suicidar ou eliminar a vida do próximo. Mas ele retrucava dizendo que já havia estudado todo o processo criminal. Eu vou passar por isso tudo, mas depois saio livre. Dr. Bezerra escrevia que ele carregaria o crime na consciência para o resto da vida. Depois de 2 anos, chegou uma sexta-feira. Ele não estava alegre, mas diferente. Eu lhe indaguei: o senhor quer que eu ponha o seu nome na mesa? Ele me respondeu: não, eu não quero mais, porque ontem cedo eu passei na porta desse inimigo e ele estava morto. Estavam fazendo o velório, então eu pensei comigo, estava tão perto dele partir, porque haveria de ser eu o criminoso. Quando Chico termina a narrativa, uma grande emoção toma conta de nossos corações. Ele concluiu: porque havemos de tomar o lugar do juiz, intrometer na vida dos outros, extinguir a vida do próximo. A vida do próximo pertence a Deus. O remorso e o ressentimento não têm razão de ser, porque a pessoa que pratica o mal contra alguém carrega um remorso muito grande na cabeça e no coração. O grifo é nosso. Compadeçamo-nos de todos os nossos irmãos que estão dentro desse ciclo de violência que atravessamos. Pela paciência, pela calma, pela confiança em Deus, pela fortaleza de trabalhar cumprindo com os nossos deveres, estaremos mais tranquilos no amanhã. A prece final emoldurou o belo quadro que a sabedoria do nosso companheiro havia pintado com as cores reais e vivas de uma triste experiência e, aos nossos ouvidos, ressoava a voz do Senhor suplicando ao Pai perdão em favor da humanidade inteira. 28 de abril de 1984. No dia 28 de abril de 1984, o nosso Chico, ante o comentário de vários companheiros presentes sobre a desencarnação de alguns confrades valorosos na divulgação doutrinária, diz, sorrindo: minha classe está sendo convocada. Se eu for o chamado, pego a mochila. Dando início à reunião, o Evangelho nos oferece a reflexão da tarde, o tema do capitão 8, Bem-aventurados os puros de coração. Após os comentários de praxe, na palavra dos amigos que colaboraram no estudo da lição com preciosos apontamentos, o Chico solicita permissão para também dizer alguma coisa. É apenas um tópico, depois da palavra de nossa irmã Donadete, a quem agradecemos muito não só pelo que nos ensina mas também pelo que exemplifica. Emmanuel nos pede para considerar este trecho. Aquela que ainda tem esse pensamento, infeliz, mas o repele, está em vias de realizá-lo, progresso. A maioria de nós outros estamos aqui dentro desta faixa. Nós todos queremos o bem, mas no momento exato, por muito nos esforcemos,
O mal parece que aperta o cerco e acabamos perdendo muito, ou pouco, mas é muito raro sairmos vencedores dessa prova do mal em nós mesmos. Metade da nossa alma está cultivando para o bem. Neste trecho Chico se refere à batalha que o bem e o mal travam dentro de nós, onde quase sempre o mal prevalece. Temos as nossas horas de teste. Nós todos temos o nosso teste de resistência. Quando somos desafiados a um duelo de palavras ásperas, difíceis, se temos força de guardar silêncio para abençoar a pessoa que nos maldiz, a nossa luta é muito grande. Devemos pensar nisto, porque a maioria de nós outros, falo essencialmente de mim, vamos a uma reunião, lemos uma mensagem, um livro, nos inflamamos, mas no momento exato de nos esquecermos, nos apagarmos, nos derrotarmos, de servir de pedestal para que outro brilhe. O mal está em nós mesmos, em nossas tentações, tentações que nascem de nós. Ninguém nos tenta, nós é que somos tentados por nós mesmos. Ponto. Muitas vezes nos sentimos dispostos a esses exemplos, dentro de casa ou no nosso grupo social, somos induzidos, mas no momento preciso do teste pessoas assim como eu ganham sempre a nota 0, outros ganham 2, outros 5. Para terminar eu vou dizer, não a título de anedota, mas de ensinamento. Trabalhei muitos anos no Ministério da Agricultura, 35 anos, aposentei-me. Chamado a um concurso no Rio de Janeiro para uma promoção substancial, as notas começavam de 40 até 100, a pessoa se classificava. Quem tivesse nota de 1 até 40 era 0 total. Eu recebo mensagens, os espíritos transmitem livros, o concurso no Rio, as salas com muita gente, todos nos fixando. Fizemos a prova e daí a 3 dias sai o resultado, eu tinha tirado 37 zeros. Então o diretor do DASP, um homem muito ponderado, Dr. Luiz Simões Lopes, chamou o meu chefe e disse, eu tenho vontade de conhecer o Francisco Xavier. Meu chefe veio envergonhado, um general amigo me protegia. Fui à sala do diretor já sabendo que tinha ganho 37 zeros. Ele me cumprimentou dizendo que era um prazer me conhecer, quero conhecê-lo por causa de minha senhora. Ela leu o livro Paulo Estevão e gostou muito. Mas eu agora me interesso por essa doutrina que minha mulher abraçou, porque eu sou ateu, ninguém nunca tirou nesse concurso tantos zeros. Você não poderia ter escrito esses livros todos. Pode voltar a Pedro Leopoldo e continuar a trabalhar, porquanto a lei do Getúlio permite. Risos. Na hora de minha desencarnação eu não sei se essa conta de zeros será dobrada, falando com muita sinceridade. Com a prece final encerramos a tertúlia evangélica. Enquanto todos meditávamos em tudo quanto ouvíramos, questionando a nós próprios, qual tem sido o meu aproveitamento espiritual na presente encarnação? Como estará a minha ficha nos arquivos da consciência? 2 de junho de 1984. Na reunião vespertina do dia 2 de junho, do ano de 1984, o Evangelho ofereceu-nos as reflexões o item 5 do capitão 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Logo após o nosso querido Chico ter lido o referido texto, o Sr. Uiaquer, dando início aos comentários, solicita a cooperação dos oradores para que não excedam o tempo de 4 minutos, para que tenhamos um maior número de opiniões sobre o assunto. Assim, vários companheiros, convidados a falar, discorrem com felicidade ensejando-nos novas ideias. Ao final, Chico solicita permissão para dizer alguma coisa. O nosso Emmanuel nos convida a atenção para uma pequena estrutura do texto, a maravilha que o texto contém. A observação é Allan Kardec, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Esse para viver deveria estar em nossas almas num sentido profundo, porque nós temos necessidade dos bens da terra para viver, não para rixar uns com os outros, estabelecer diferenças, criar dissensões de classes, sobretudo, para criar esse mundo de angústia que às vezes nós trazemos por nossa própria culpa. Às vezes, nós obtemos um salário muito superior à nossa expectativa. Dizemos isso em tese, não estamos individualizando, determinado homem recebe, por exemplo, 1 milhão durante o ano, ele não esperava tanto, mas mesmo assim se alguém criar qualquer problema dentro desse milhão, ele se sente ofendido e se diz prejudicado. Se ganhou o que era justo, porque não se contenta em ficar com o que ganhou, quer sempre mais. Isso obriga o governo a estimular os impostos.
Na Inglaterra, por exemplo, a criatura tem um teto para pagar impostos. Vamos dizer que a pessoa é observada pelo rendimento de 100 mil cruzeiros por ano, para não dizer 500 mil, 1 milhão. Nesse teto de 100 mil cruzeiros, pagará o imposto de renda. Em cada milhão tem que dar ao governo 900 mil cruzeiros. A nossa cobiça obriga o próprio governo a nos controlar, e estamos caminhando para isso. A qualquer momento teremos leis que nos irão fiscalizar ainda mais, porque não estamos sabendo receber os bens da terra para viver, mas para acumulá-los, e para acumulá-los criamos muitos perigos. Quantas vezes vemos os problemas dos sequestros, homicídios? Ninguém está justificando isto é violência, mas é excesso, seja de poder, seja de economia, por demasia de detenção de finanças. Se usássemos os bens da terra para viver, para atender às nossas necessidades, sem nos preocuparmos com a superioridade do nosso vizinho, porque, às vezes, o nosso vizinho tem necessidade de maiores recursos para adquirir uma posição de destaque que o transforme em tutor da sociedade. A mordomia é uma condição, é uma função que a pessoa recebe para ajudar os outros. Agora essa mordomia que hoje nos reportamos, quer dizer desperdício, supérfluo. O ideal é que tenhamos algo para nos ajudar numa doença grave na família, para os medicamentos, isso tudo é do teto que a pessoa pode ter. Ninguém é chamado para ser mendigo, ninguém é pobre perante Deus, todos somos ricos e todos podemos trabalhar. Geralmente, aquele que se utiliza dos bens da terra para viver é respeitado pelo seu comportamento, se torna credor de uma assistência constante. Aquele que se utiliza do trabalho para viver não estimula a subversão. De modo que, essa palavra de Allan Kardec, quando falarmos também isso, não é o caso de uma pessoa se despojar de tudo o que tem e jogar na rua para que a criançada apanhe. Não, e administrar bem, viver bem dentro daquela maneira sem ambicionar a posição dos outros. Queremos possuir não só algo mais, mas algo muito mais que os outros possuem para que tenhamos um estoque no campo dos bens terrestres, quando os bens terrestres nos são emprestados para viver. Outras vezes caímos em emoções violentas, porque fomos prejudicados em 10, quando temos 900 oportunidades, esquecemos as bênçãos, estamos fixando a cabeça naquilo que não nos pertence. Essa insatisfação diante da vida, esse anseio de destaque social, econômico, poder, nos coloca à mercê de emoções muito fortes. Muitos dos nossos homens públicos tiveram infartes quando foram vítimas de determinados decretos, quando não puderam ter tanto como estavam habituados a ter, veio o colapso das forças orgânicas, o coração para, porque a nossa mente tem poder absoluto sobre o corpo. Não nos educamos para viver, nos educamos para ser criaturas cada vez mais possessivas. Podemos viver com menos. Há um problema no Brasil muito curioso. Todos falam em crise, a nossa comunidade adquiriu dívidas muito grandes. É curioso pensar que nós comíamos tão bem antes desse empréstimo como depois. Vestíamos tão bem antes como depois. Estávamos numa febre de ambição, de desperdício que não tinha tamanho. Os nossos estádios estão sempre cheios. Uma partida de futebol rendeu quase 300 milhões de cruzeiros. O futebol, a nosso ver, é uma convivência social das mais completas, mas não precisamos levar isto a uma paixão tão grande de gastar num dia 300 milhões de cruzeiros. Esse dinheiro faz muita falta ao tesouro da comunidade. O nosso carnaval era simples, as pessoas saíam cantando. Hoje o carnaval custa milhões. Vão dizer que é turismo. Pode ser turismo, mas é negativo, é um dispêndio de força e de vida humana. Depois do carnaval, aparecem as listas, tantos mortos no sábado, no domingo, na segunda, na terça. Por que não tiveram tantos mortos nos outros sábados, ou nos outros domingos? Foram vítimas dos excessos a que nos entregamos porque não sabemos viver. Temos escolas maravilhosas, exercícios físicos, o mundo da ginástica que nos ajuda a conservar a saúde, as nossas universidades que são verdadeiros mundos de cultura. Nunca vi uma escola para ensinar a pessoa a viver com o que tem, com o que somos, com os recursos que possamos adquirir. A maternidade, nunca vi uma escola para mães. Moças casadoras, noivas, senhoras, aqui vai se aprender a ser mãe, eu ainda não vi. Escolas para casamentos, eu não conheço. Devia ter uma escola para um ato tão importante da vida.
Essas manifestações naturais do para viver são muito raras. Tânia, uma das nossas irmãs comentaristas, se referiu à tentação de Jesus. O episódio é apropriado. Faz-me lembrar do episódio, em Emmanuel é a palavra, em mim é arenga. Chico fala assim e ri muito. Frei Bartolomeu dos Mártires viveu para servir. Era português, da cidade de Braga. Resolveram construir uma catedral que se avantajasse ao culto de todas as de Portugal. Para isso os nobres se reuniram e cada ano davam um tanto. Chegado ao teto, antes de seguir, para a gente, Frei Bartolomeu, como chefe da comunidade religiosa, pois ele era um homem que consultava as necessidades dos seus paroquianos, auscultou a necessidade de todos e viu que uma crise havia chegado a Portugal e que os menos favorecidos estavam lutando muito. Aquele dinheiro arrecadado, ele podia administrar à vontade, mas especialmente para a construção da catedral. O primeiro ano deixou a catedral parada, ela já tinha teto. Mas os nobres estavam sempre dando ajuda. No segundo ano nada, no terceiro, no quarto, no quinto, quando chegou no 10º ano em que a catedral estava parada, Frei Bartolomeu era amigo de todos e ninguém se revoltou contra ele, mas os nobres se reuniram. Nós não podemos censurar Frei Bartolomeu, mas podemos arguí-lo. 6 nobres foram ao palácio. Ele era um homem humilde, mas tinha que morar num palácio. Eu quero dizer a vocês, disse o Frei, que de acordo com a minha contabilidade, há mais de 2.000 famílias em necessidade e eu como pai espiritual não posso deixar essas pessoas passando fome. Tudo tem sido gasto com a nossa própria gente. Um deles disse, mas Frei, isto não está certo, o senhor poderia tirar uma percentagem. Os senhores me fazem uma proposta muito curiosa, é uma proposta muito pior do que o diabo fez a nosso Senhor Jesus Cristo no deserto. Porque o diabo pediu que ele transformasse pedras em pães e os senhores estão querendo que eu transforme os pães em pedras. Eu noto por mim mesmo, encerra Chico, quando tenho um pouco de dinheiro a mais, alguma sobra, penso onde é que eu vou guardar isso para ninguém tirar. E preocupação em prejuízo da minha saúde, da minha paz e do trabalho que eu devo fazer. Tudo o que criamos para nós, que não temos necessidade, se transforma em angústia, em depressão. Vamos aos psiquiatras e são pílulas e mais pílulas. E enquanto a prece final dava por terminada a primeira parte das nossas atividades vespertinas na vila, meditando sobre a maravilhosa lição do para viver que acabáramos de ouvir, perguntávamos a nós mesmos, afinal o que temos nas mãos, pães ou pedras? 16 de junho de 1984. Capitão 5, Bem-aventurados os aflitos, item 23. Os tormentos voluntários, foi a página de nossas reflexões no Abacateiro, na reunião do 16 de junho de 1984. Eis resumidamente, o oportuno comentário efetuado pelo nosso Chico. O nosso Salvador Gentili, amigo da Araras, destacou o nosso nome como se fôssemos alguém com saliências bastante para merecer esta citação, mas não sou mais do que uma parcela pequenina e doente dos amigos que aqui se reúnem. Agradeço a bondade, mas preciso esclarecer que não tenho condições especiais. Sou apenas um pequenino servidor que se sente feliz à mesa de nossas preces para o cumprimento de um dever que considero sagrado. A respeito do assunto ouvimos muitos amigos, todos com apontamento, muito adequados, mas desejamos destacar os tópicos que falam da necessidade do desprendimento. Muitas vezes queremos ser felizes abarcando todas as possibilidades. Um dos apóstolos pergunta a Jesus se não poderia ensiná-lo a orar. Ele oferece à humanidade a oração dominical, da qual retiramos o tópico, Senhor, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Um amigo espiritual diz que se fossem necessários mais recursos para sermos felizes, Jesus teria acrescentado. Mas vamos criando fantasias, ilusões, querendo a felicidade que está nas mãos dos outros. Achamos que isso é alegria, mas é alegria mesclada de sofrimento. Nosso amigo nos diz que enquanto nós nos contentamos com o pão, nós estamos sempre felizes, porque amamos a vida simples, aprendemos a conhecer a beleza natural. A terra está repleta de tesouros para os nossos olhos, para o nosso coração, para a nossa vida. Enquanto nós nos contentarmos com o pão vai tudo bem, mas da manteiga em diante começam as nossas lutas. O destaque é nosso, estamos desejando muito.
Todas as vezes que estivermos desejando aquilo que não temos ainda, depois de muito esforço, quando queremos apressadamente aquilo que não é nosso em matéria de felicidade afetiva, de bens materiais, de status social, de influência, vamos lembrar dessa manteiga. Ponto. O símbolo da manteiga está sempre conosco, quando queremos aquilo que não é necessário para o agora que estamos vivendo. O Senhor nos ensinou, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Não falou do pão de amanhã, do ano que vem 1990. Devemos estar vigilantes, porque muito de nós caímos escorregando naquela manteiga imprópria para nos no momento, pode não ser depois. No momento temos o necessário para viver em paz com a nossa própria consciência. Não desperdicemos tempo, força espiritual, com o supérfluo, com a ambição desmedida. O Senhor não se esquece de nós, somos atendidos segundo as nossas necessidades. Se trabalharmos mais, recebemos mais um pouco. Se não queremos trabalhar, recebemos uma ração necessária à sobrevivência, de modo que é importante pensarmos neste pão de cada dia. Nós não estamos desrespeitando as aquisições aos nossos amigos. Sabemos que precisamos de certos recursos. Mas o Senhor não nos ensinou a pedir o pão, mais 2 carros, mais um avião. Não precisamos de tanta coisa para colocar tanta carga em cima de nós. Podemos ser chamados hoje à vida espiritual. Vamos ser felizes. Isso não é conformação negativa. Precisamos trabalhar muito para ajudarmos que todos tenham um pão. Vamos pensar nessa imagem do pão como necessário e da manteiga como sendo supérfluo. O supérfluo conforme a posição que a pessoa desfruta, deixa de ser supérfluo para ser necessário, de modo que eu sou uma pessoa demasiado apagada para estar exigindo determinados recursos que são muito justos à vida de um médico, de um professor, de um odontólogo. O nosso Chico tem razão. Muitos de nós ainda não aprendemos o limite do necessário e do supérfluo. Allan Kardec também se preocupou em estudar a questão em O Livro dos Espíritos, quando trata o problema da posse. A queda de quem escorrega na manteiga é sempre muito desagradável e, não raros são precisos muitos anos para que a pessoa se coloque de pé. 30 de junho de 1984. Na tarde do dia 30 de junho de 1984, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofertou a lição do capitão 5, motivos de resignação. Vários companheiros teceram preciosos comentários em torno do sofrimento, destacando as imperfeições que ainda carregamos como sendo a origem de todas as dores que nos acabrunham. Ao final, o nosso Chico solicitou permissão para falar por alguns poucos minutos. Apenas um apontamento do nosso Emmanuel. Ele nos diz que estamos comentando a necessidade de resignação através das nossas atitudes diante da vida. Então, ele nos dá um símbolo muito interessante. Se estamos doentes e vamos aos médicos, vamos dispostos a usar os remédios. Mas há um problema curioso, é que as doenças quando se manifestam no espírito são indolores, não mostram coeficientes de aflição, de inquietação nos induzindo à procura de medicina. A enfermidade do corpo é gritante, pede socorro imediato, procuramos ambulâncias. Quando em nós há indiferença espiritual diante da verdade, crise de impaciência, de orgulho mesmo, de sede de destaque, estamos doentes do espírito, mas como isso não dói, deixamos a situação correr. O Evangelho nos dá um medicamento salutar, que é o contraveneno, humildade, paciência, calma, resignação, aceitação. Mas, muito raramente nos dispomos a usar o remédio. Se usássemos o remédio de imediato, nos disporíamos à retificação de nossas atitudes, o que é realmente muito difícil. Falando com humor e alegria, como aquela lembrança do amigo espiritual Humberto de Campos. Um aprendiz procurou um instrutor desejoso de reforma. Reconhecia-se orgulhoso, egoísta, possessivo, desejava felicidade para si somente, sabia ser portador de todas as qualidades negativas e sentia-se desanimado e triste. Mas, com surpresa para ele, disse o instrutor, você demonstra que já adquiriu um grande progresso. Mas como? Tornou o aprendiz. Você reconhece que é portador de algo negativo, isso já é uma grande vantagem. Estamos satisfeitos, também, porque estamos estudando o Evangelho, mas, quando nos consideramos faltosos,
Já temos consciência e a possibilidade de retificação apressada para nós outros se aproveitarmos os dons e os bens das lições que nos são ministradas. Se sabemos que precisamos de perdoar e compreender, estudar e servir, já é um grande passo para a nossa melhoria. E não vamos cair na tristeza negativa, nem na amargura sem remédio, reconhecendo que precisamos desses remédios espirituais. E como as necessidades do espírito não se manifestam por dor física, vamos fazer força para curar-nos. A resultante física só vem quando o mal se cronifica. A cronicidade do mal faz com que o mal venha à tona em forma dessa ou daquela doença. Se nós nos prevenirmos enquanto estivermos na fase da necessidade indolor, estamos felizes. Estamos reconhecendo sem precisar gemer, risos, que carecemos de tratamento urgente, inadiável mesmo. Temos hoje medicamentos de toda espécie, comprimidos, gotas, injeções, seja alopatia, homeopatia, medicina vegetal. Se tivermos com o espírito esses cuidados, enquanto estamos tranquilos, vamos tomar o remédio espiritual enquanto é tempo, impedindo que o mal se aposse definitivamente de nós. Vamos desculpar as fraquezas do próximo, vamos perdoar e esquecer qualquer ofensa, deixando de lado qualquer tipo de ressentimento. Quando nosso Chico concluiu a belíssima locução, ficamos a meditar que, de fato, reconhecer que somos imperfeitos já é sinal de conscientização dentro da vida, mas precisamos trabalhar incansavelmente para melhorar, porquanto a resignação que apenas cruza os braços, tudo esperando de Deus, é sofrimento muito maior cujo término não poderemos prever. Os grifos do presente artigo são todos nossos. Após a prece que dava por concluída a primeira parte de nossas atividades vespertinas, no culto do abacateiro, fomos dividir com os irmãos da vila as esperanças que a lição nos proporcionara. 14 de julho de 1984. Na tarde de 14 de julho de 1984, o tema do Evangelho para as nossas reflexões era o capítulo 15, no item 2, Parábola do Bom Samaritano. Sem maiores delongas, vejamos o pronunciamento que o nosso Chico efetuou na abençoada oportunidade, nos sensibilizando a todos. O nosso Emmanuel nos lembra que a expressão simbólica da lição é muito significativa. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém mesmo até hoje é considerada uma capital da fé religiosa. Esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Nós estamos sempre descendo das nossas ideias religiosas para as pessoas com as quais convivemos no mundo. A cada dia nós nos levantamos da Jerusalém da nossa fé para viver aquele novo dia. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo caminho. Temos aqui de outro modo a infelicidade de muita gente que tem a cabeça repleta de teorias, de disciplinas, de jejuns, de comunhão com Deus, mas que na hora de auxiliar, de considerar a humanidade do semelhante, essas pessoas inteligentes, ou superinteligentes, esse sacerdote era uma pessoa academizada, teria um diploma para agir como sacerdote, e também o levita. Não estamos fazendo crítica, estamos observando a nós mesmos que pela inteligência estamos quase sempre no escapismo. Temos mil desculpas em nosso cérebro superinteligente, que graças a Deus aqui todos somos para as tarefas do bem. Essas tarefas seriam a limpeza da defecção de uma criança, uma ferida na perna. Temos muitas atitudes para a qual a nossa inteligência desce do seu trono para auxiliarmos o próximo. Os samaritanos naquele tempo eram considerados israelitas marginalizados, não eram considerados vinculados à lei. Esse homem deixou que o coração funcionasse, vendo que um homem estava caído no chão semi-morto, interrompeu a viagem e se pôs na tarefa de salvação do companheiro. Não encontrou um homem vendendo obras de artesanato a se dizer necessitado. Precisamos observar que o necessitado verdadeiro às vezes não pode falar. Ele está caído em necessidade. Está caído em penúria. Peço permissão para abrir um parêntese. Em Pedro Leopoldo apareceu um amigo que se dizia em dificuldade para ressarcir o banco em que trabalhava, para atender dois amigos aos quais havia cedido 2 cheques representando uma importância muito grande. Ele nos contou na hora da prece que havia cedido esse dinheiro e que havia sido tocado pela caridade e que os 2 amigos não puderam pagar. A direção central do banco estava na iminência de despedi-lo. Pedi a Emmanuel uma palavra. E ele falou com amor, consolando, que ele explicasse que haveria de trabalhar, que parcelassem a dívida, que pagaria sim pelos amigos.
Mas ele me disse, apesar do Senhor me reconfortar, eu queria que o Senhor me esclarecesse melhor. Eu agi em nome da caridade, fui tocado de compaixão, mas agi em nome da caridade que Jesus nos ensinou. Respondeu a Emanuel, em que texto o Senhor se baseou? Ele respondeu, baseei-me naquele texto, quando alguém te pedir a capa dê também a túnica. Bem, retrucou o benfeitor espiritual, Jesus falou isso quando a túnica for sua, se o dinheiro era do banco o Senhor não podia dar. Estamos em viagem, paramos alguns minutos e damos a mão àquelas pessoas carentes. Em nossa viagem sempre que encontramos um necessitado, o nosso intelecto e o nosso coração, unidos, entendem, sentem a necessidade real e auxiliam. Muitas vezes sabemos por intuição que aquela criatura está sofrendo muito. Quando a pessoa precisa, algo nos fala ao coração que é preciso ajudar. É preciso pensar nisto para que não estejamos atendendo a qualquer petitória em desacordo com a realidade. O homem colocou o ferido no cavalo. Quem é que vai para o carro, especialmente à noite, para atender alguém? Como é que vamos colocar em nosso caminhão, em nosso carro, uma pessoa que se diz necessitada e que às vezes vai criar problema enorme para nós? Precisamos saber, porque muitos se deitam na estrada para se fazer de mortos. Precisamos, não ter astúcia, mas perspicácia contra aqueles que se dedicam quase exclusivamente ao mal. Quando a pessoa precisa, paremos o carro de nossa pequena possibilidade e doemos um pouco mais de pão, um pouco mais de roupa. Vamos pensar nisto e ajudar. Falamos a respeito de atualizar a lição para que estejamos atentos, fazer o bem como nosso dever mas não facilitar naquilo que não é nosso, que não nos pertence, que não podemos dispor. Como vamos fazer o aval de uma dívida se não temos nem a 10ª parte da importância? Conhecemos famílias que foram despojadas por aval. O nosso raciocínio está colocado acima do coração. Para quem quer acertar a inspiração do alto vem sempre, o grifo é nosso. Sempre que sentirmos que alguém necessita ingratidão de nossa parte se distribuir ficarmos pelos indiferentes. Podemos ver aqui uma comunidade de 200, 400 percebemos que a penúria está lavrando, se pudermos distribuir pelo menos um pão, um copo d'água, uma palavra de esperança. Disse Jesus, qual dos três parece ter sido o próximo? 2 pessoas, uma diplomada, o sacerdote, um levita, um homem inteligente para desempenhar o cargo, passaram com indiferença. O outro, que não tem nem nome na história, um samaritano, vimos que foi tocado no coração, mas deu do que lhe pertencia, deu de si mesmo, parou o seu próprio carro, que era um cavalo. Em nosso caso, é a nossa economia, a nossa saúde, a nossa possibilidade de auxiliar um pouco mais. Se formos tocados no coração, vamos fazer pequeninos serviços para minimizar a penúria alheia. Com licença de todos, devemos deixar os velhacos à margem, mas saber que o necessitado precisa de nós. 13 de agosto 1984. Na tarde do dia 13 de agosto 1984 do ano passado, a reunião transcorreu, como sempre num clima de grande espiritualidade. Esperança nos corações e alegria em todos os semblantes. Jesus espalhava conforto através do Evangelho, sentíamos-nos ali membros de uma mesma família. Muitos companheiros foram convidados à palavra. No entanto, enfocaremos apenas o comentário do confrade Fernando Orm que possibilitou primorosa lição da parte do nosso Chico. Convidado a falar pelo Sr. Uiaquer, Fernando, espontaneamente, se referiu ao trabalho de 56 anos do médium Chico Xavier. Sentíamos que o seu tributo de gratidão nascia das profundidades da alma. Comentou sobre o silêncio com que o nosso abençoado irmão tem enfrentado os espinhos do caminho, que não têm sido poucos. Citou, por fim, uma frase lapidar de Emanuel: bem-aventurados os que se afligem pelos outros. Todos recebemos com muita alegria as palavras do Fernando, porquanto ele disse tudo o que desejávamos dizer. O Chico não estava disposto a participar dos comentários naquela tarde, devido à voz um tanto fraca, mas como ele não leva elogios para casa. Eu não tinha mesmo propósito de falar, começou. Estou sem voz adequada. Mas já sabemos que cada um comparece numa oficina com a ferramenta de que dispõe. O nosso Fernando se referiu à nossa apagada pessoa e me vejo na obrigação de agradecer a ele essa bondade. Há 10 anos ele veio até nós para nos fazer o bem.
realizava uma excursão para recolher informações sobre uma personagem na região uberabense. Fomos nós os beneficiados, mas beneficiados de tal maneira que o nosso querido amigo Fernando Orme nunca mais deixou de estender a sua mão de amigo e irmão em todas as horas, constituindo-se para nós um companheiro que, embora à distância, está sempre perto de mim. O beneficiado fui eu mesmo e alcancei um amigo tão generoso. O segundo ponto da palavra dele se refere aos 56 anos de mediunidade, embora a contagem do tempo de serviço não se deva lembrar, porque por muito que se dê ao trabalho do bem, a gente nunca dá o que devia ou não dê tanto tempo assim. O tempo disponível, os espíritos amigos ocuparam com a formação dos livros que conhecemos, desde o ano de 1931. Houve interrupção apenas nos anos de 33 a 34. Todos os outros anos o trabalho dos espíritos apareceu nos livros. Se eu não tivesse dado, porque eu não dei tempo nenhum, algum tempo aos benfeitores espirituais, o que eu teria feito com o tempo? Talvez estivesse num sanatório, num cárcere. Bendigo este tempo porque só resultou em benefício para mim. Não sabendo viver uma vida tão boa como eu devia ter, ou talvez uma vida muito difícil, eles foram extremamente caridosos ao me tomar como se eu fosse uma criança, realizando esse trabalho que é deles. Por muito que eu fizesse, não conseguiria fazer o que eles fizeram por meu intermédio. Não estou fazendo um show de humildade, isto não existe na minha palavra. O tempo me livrou de muitas dificuldades na minha personalidade. Eles podaram em mim muitas dificuldades para que eu pudesse trabalhar com eles. Ainda que eu estudasse muito, eu não conseguiria. Há quem diga, o Chico lê muito, é por isto que recebe mensagens. Eu confirmo que leio, porque não quero desagradar ninguém, mas eu tenho uma enfermidade ocular desde 1931 que me impede de ler. Mas mesmo que eu tivesse lido, seria impossível. Agradeço muito ao nosso Fernando e peço a Deus que possa me dar mais algum tempo para o trabalho. O trabalho com os espíritos amigos é um trabalho apaixonante. Eu creio que uma das horas mais belas da vida é aquela na qual nos colocamos em contato com esses espíritos amigos. De modo que sou eu a pessoa que tem de agradecer ao nosso Fernando. Não tenho palavras. Sobre a terceira parte do comentário que ele proferiu, eu quero mesmo dizer, esse trabalho dos espíritos por nosso intermédio me trouxe os melhores amigos do mundo. A bondade deles foi despertada por esses que escreveram tantas páginas de abençoada luz. Eu sou um traço de treva. Nesta hora de minha vida, eu luto com muitas dificuldades orgânicas. Peço perdão aos amigos que vêm de muito longe para ver Chico Xavier. Chico Xavier agora mora num corpo muito desgastado. Quanta maravilha nós encontramos no trato com a mediunidade sempre continuada, sempre assídua. Eu não estou fazendo show. Aqui está a nossa irmã. Infelizmente escapou-nos o nome da companheira. Ela, preocupada com as nossas despesas, aqui no grupo espírita da prece, onde temos a vezes 1000 a 1500 irmãos, fez uma campanha, eu não iria me referir a isso, e recolheu certa quantia. Como vocês estão vendo, sou uma pessoa altamente remunerada. Neste ponto do comentário do Chico, todos rimos muito, inclusive ele. Muitos se queixam que estão sem serviço, que estão desempregados. Sou um aposentado há 20 anos. Mas o meu ordenado é dos maiores do país. Perdoem a voz de taquara rachado e que Deus nos abençoe. Crise. Estamos nadando no amor dos amigos, e esse amor nos dá tudo. Refletindo no que acabáramos de ouvir, a nossa reunião foi encerrada com a prece feita pelo Euripides. Chico, mais uma vez, nos ensinará lições maravilhosas de confiança no mais alto. Felizes, fomos ao trabalho de repartir os pequeninos óbolos com os nossos irmãos ali da Mata do Carrinho, companheiros de outras eras, amigos de um passado não muito distante, estagiando em rudes provas. 15 de setembro de 1984. A reunião do dia 15 de setembro de 1984, como sempre, foi uma festa para os nossos corações. A alegria estava em todos os semblantes. A criançada arrulhava como um bando de aves, falando de renovação e esperança. Quando Chico chegou, uma coral constituído por muitos caravaneiros improvisou inesquecível canção, que fez vibrar as cordas do sentimento de todos os presentes. Emocionado, o Chico agradeceu. Meu Deus, quando será que teremos no mundo mais reuniões como esta,
de fraternidade pura, pensávamos em silêncio. Logo após a prece inicial, o Chico leu a lição de O Evangelho segundo o Espiritismo para a tarde, que nos ofertou um trecho do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, no item 15. Todos colaboraram nos comentários com muita inspiração. Na palavra de todos o perdão foi ressaltado por imperativo da paz que tanto anelamos no mundo em que vivemos. Uma de nossas companheiras, porém, destacou a seguinte frase: perdoar os inimigos, é pedir perdão para si mesmo, perdoar os amigos, é dar-lhes uma prova de amizade, perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Baseando-se na referida colocação evangélica, na palavra lúcida de nossa confreira, o Chico solicitou ao Sr. Uecker permissão para também dizer alguma coisa. E, de forma inspirada, proferiu uma leal e fraterna advertência aos que ali estávamos, como também, segundo depreendemos, a todos os irmãos que militam no movimento espírita do Brasil. Sem maiores delongas, deixando que cada qual retire suas próprias conclusões, passemos a palavra do querido Chico, breve, mas de profunda significação para os que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver. Apenas pedimos permissão para reafirmar as definições de nossa irmã, quando ela se deteve na expressão, perdoar os inimigos, é pedir perdão para si mesmo, perdoar os amigos, é dar-lhes uma prova de amizade, perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Nós conhecemos, na doutrina espírita, uma característica muito interessante, a livre expressão. Alguns possuem um guia determinado, outros possuem outros amigos espirituais. E isso causa muita discussão na doutrina. Da legião dos cristãos nós somos talvez mais discutidora, no campo doutrinário do Evangelho. Outros irmãos não param o pensamento para analisar, mas a comunidade espírita lê bastante e interpreta muito. E nesse interpretar encontramos o antagonismo de uma pessoa para com a outra. As pessoas passam a não ser tolerantes. Dizem: gosto muito de fulano, mas não gosto do trabalho que executa. Nós sabemos que a nossa meta é Jesus Cristo, a mesma meta de todos os cristãos. Nós que temos essa faculdade, por enquanto, porque a qualquer hora poderemos ter isso cassado, da livre discussão e da livre opinião, deveríamos anotar este lema. Desculpar os amigos, de qualquer maneira, de qualquer falta. Os inimigos estão fora dessa observação. Aqueles que se nos fazem adversários estão mais ou menos longe, não dão trabalho à nossa cabeça. Entre nós outros, os amigos entre si, para conduzirmos nossa bandeira para frente, precisamos ser mais amigos uns dos outros. A hora requer que sejamos mais amigos. Se somos considerados minoria, por que nos vamos hostilizar? Ante os muitos milhões, somos poucos. Pelo fato de sermos minoria, deveríamos amar ainda mais os nossos amigos, sabendo que o trabalho deles se altera de dia para dia, como julgar o amigo por atitudes de um dia só. Então, essa tolerância seria para nós uma espécie de cimento de união para sermos de fato companheiros uns dos outros, amigos uns dos outros, irmãos uns dos outros. Nós não temos usado com bastante sensatez essa liberdade de opinião irrestrita. E um ponto de vista que emitimos pensando na necessidade de tolerância em nossos grupos. Não é que devemos esquecer os inimigos, não. Também são filhos de Deus. Se estão se aproximando de nós, é nosso dever dialogar com eles. Mas, sobretudo, entre nós outros, os amigos, devemos ter mais união. E uma verdade que gostaríamos que fosse contestável, mas não é. A nossa imprensa, a nossa vida nas instituições nos mostra diferente. Às vezes estamos tão separados, a ponto de uma outra autoridade religiosa, de um outro culto dizer: os espíritas do Brasil conseguiram um prodígio, conseguiram ser inimigos íntimos. Precisamos respeitar todos os trabalhos e todos os companheiros. Enquanto Eurípides encerrava o culto com uma prece, ficávamos meditar no quanto seria interessante se estas palavras do nosso Chico fossem ouvidas pelos companheiros espíritas de todo o Brasil. 20 de outubro de 1984. A reunião do dia 20 de outubro, 1984, uma vez mais nos trouxe a meditação item 14, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, versando sobre o tema: o suicídio e a loucura.
Apontamentos preciosos de diversos amigos enriqueceram o assunto que se faz tão atual dos dias que atravessamos. O Chico permanecia atento a todos os comentários. Depois de aproximadamente 40 minutos, nos quais 15 companheiros se expressaram, cada um utilizando um tempo médio de 3 minutos, o Sr. Wecker atende a solicitação do nosso Chico que deseja colaborar, falando